Neste momento, eu quero convidar, então, a professora doutora Larissa Vilela, vai nos apresentar uma palestra, a sua aula expositiva sobre células-tronco versus reabilitação auditiva. Então, professora doutora Larissa Vilela, está contigo, você tem 1 hora, se necessário. Faiez, muito obrigada, tá, pelo convite em participar da disciplina novamente nesse semestre. Já começou a apresentação para vocês? Já começou. Legal. Então, boa noite a todos. O tema da aula de hoje proposto seria células-tronco e reabilitação auditiva. A gente tem visto que é uma grande promessa aí para reabilitar os nossos pacientes com perdas de audição. Eu vou tentar fazer uma atualização geral do que a gente tem de mais novo aí na literatura. Eu acho que a aula vai ser um pouquinho menor do que 1 hora. Eu acho que vamos fazer uma aula mais leve para coroar esse último dia de disciplina, né? Então, a gente sabe que a perda de audição, ela acontece em decorrência de múltiplas causas, e a última estimativa da OMS sugere que cerca de 360 milhões de pessoas no mundo sofrem de algum grau de perda de audição, o que realmente é um número enorme, né? E a gente sabe que, infelizmente, lesões cocleares de células sensorineurais em mamíferos, elas apresentam um ínfimo potencial regenerativo. A gente agora descobriu que existem algumas células-troncos na cóclea, mas mesmo assim elas têm um potencial de regeneração muito reservado. E a gente vai explicar um pouquinho por que isso ocorre aqui durante a aula. E também, infelizmente, hoje em dia a gente não tem uma terapia disponível na nossa prática clínica, né, no nosso consultório, para recuperar no nervo auditivo. E isso deixa a gente muito limitado quanto ao tratamento a oferecer para os nossos pacientes. E hoje em dia, muitas vezes, a gente se limita a terapias de suporte auditivo, que apesar de das tecnologias estarem melhorando, e da gente ter tecnologias cada vez mais modernas e melhores, possibilitando reabilitações adequadas, a gente sabe que ainda não é o que seria o normal, de uma audição normal para o paciente. Então, a gente tem hoje em dia tanto as opções do aparelho de amplificação sonora individual ou implante coclear para casos mais graves de perda de audição. E com isso, desponta a terapia gênica e as terapias celulares com célula-tronco como potenciais terapias para restabelecer a função auditiva nas perdas neurosensoriais. E avanços nessas terapias fazem a gente pensar em como a gente conseguiria restaurar tanto células cocleares lesadas quanto lesões de neurônios auditivos com as células-tronco, que tem mostrado um potencial regenerativo gigantesco em diversas áreas da medicina. Não só na medicina, mas na otorrino mesmo. Então, a gente já, nos últimos 15 anos, a gente já tem estudos envolvendo células-tronco na regeneração auditiva dos pacientes. E realmente é um desafio a gente pensar em como a gente vai restabelecer células lesionadas nesse órgão tão complexo que é o órgão de corte. E aí, com isso, vários estudos estão sendo desenvolvidos. Então, primeiramente, para a gente entender um pouquinho do que são células-tronco. A gente escuta muito falar, tem grande impacto na mídia, né, e nos veículos de comunicação, as terapias com células-tronco, mas o que seriam células-tronco? As células-tronco, elas são definidas por células com 3 características. Elas têm características de uma autorrenovação, ou seja, de uma multiplicação constante e renovação celular. Ela também tem que ser capaz de diferenciar-se em outros tipos celulares. E também tem que ter essa capacidade observada em vivo, não só in vitro. Então, se a célula tiver essas 3 características, ela pode ser classificada como uma célula-tronco. E de acordo com a sua origem embriológica, a gente tem 4 tipos potenciais de células-tronco: as células totipotentes, as pluripotentes ou embrionárias, as multipotentes ou adultas e as pluripotentes induzidas, que vamos dizer, essas últimas são a grande, vamos dizer, estrela que a gente tem nos últimos tempos com relação às células-tronco. E nos estudos envolvendo terapia regenerativa auditiva, a gente utiliza basicamente essas 3 últimas.
para a gente conseguir visualizar lá em toda aquela linhagem embriológica, onde está cada uma dessas células, a gente teria as células totipotentes como aquelas células originárias do zigoto, derivadas do zigoto, e que teriam a capacidade de formação de todos os tipos embrionários, de todos os tipos celulares embrionários e extra-embrionários, por exemplo, da placenta. Então, essas células que têm toda essa capacidade de diferenciação são chamadas de totipotentes. Mas elas não são focos dos nossos estudos em células-tronco. A partir aqui das células embrionárias é que começam as células que a gente tem estudado para utilizá-las na terapia de diversos problemas, hoje em dia na medicina, e agora especificamente na parte auditiva que a gente vai falar nessa aula. Então, as células pluripotentes ou embrionárias são aquelas células derivadas da massa interna do blastocisto e que ela teria uma potencial capacidade de diferenciação nos 3 folhetos embrionários, tanto na ectoderme, quanto na mesoderme, quanto na endoderme. Então, são células com múltiplos potenciais de diferenciação e, com isso, de terapia e de regeneração. Só que ela tem algumas limitações, que mais à frente eu vou comentar. Já as células multipotentes ou adultas, elas estariam aqui nesse nível do desenvolvimento embrionário, né? Seriam aquelas células derivadas de tecidos já bem formados, de tecidos adultos, e que são essas células responsáveis pela renovação celular dos tecidos que a gente tem no nosso organismo. Caracteristicamente, elas podem fazer diferenciação em células da sua mesma linhagem germinativa, ou em até 2 linhagens germinativas, mas ela teoricamente não é possível de dar origem aos 3 folhetos germinativos como a embrionária tem esse potencial. E agora a grande estrela agora ultimamente, né, das terapias com células-troncos, que são as pluripotentes induzidas. Então descobriu-se que células de tecidos já bem diferenciados e já adultos, elas podem através de uma reprogramação celular voltarem a apresentar aquele potencial papel de diferenciação das células embrionárias nas 3 linhagens germinativas, sem grandes limitações das células embrionárias, que seria questões éticas, limitações legais de uso de células embrionárias humanas. Então, essas células pluripotentes induzidas, elas conseguiriam trazer o benefício das embrionárias sem as suas limitações. E a gente sabe que nós temos hoje em dia diversas fontes de células-tronco, sendo as principais a medula óssea, tecido adiposo, ou até o baço, pele, placenta, outros nichos específicos. Bom, falando um pouquinho então, para a gente fechar aqui sobre as células-tronco embrionárias, para ficar bem claro. Então, são células isoladas do blastocisto, da massa interna do blastocisto. Ela tem um potencial de diferenciação nas 3 camadas germinativas, por isso são chamadas de pluripotentes. Então, essa com certeza é a grande vantagem das células-tronco embrionárias. E como desvantagens, talvez a mais forte seria das questões éticas relacionadas principalmente com relação ao uso de células-tronco humanas, que a gente tem uma limitação legal, por estar manipulando e causando a destruição de embriões para o isolamento das células-tronco. Assim como um potencial risco de rejeição imunológica, porque as células-tronco embrionárias, elas caracteristicamente são transplantes heterólogos, ou seja, de indivíduos diferentes. E isso tem um grande potencial de rejeição imunológica no paciente que recebe essas células. E também o seu potencial de oncogenicidade bem significativo, que também é uma grande limitação dessas células. E para resumir sobre as células-tronco adultas, então, elas são isoladas de tecidos ou órgãos adultos, tecidos já bem formados, e a gente sabe que a maioria dos tecidos, eles têm algum nicho de células-tronco na sua estrutura geral, que são responsáveis pela renovação desse tecido, e elas têm a característica de diferenciação em células da mesma linhagem germinativa do tecido ou órgão em que se localizam. E com isso elas podem gerar 1 ou 2 tipos de linhagens germinativas. Por isso elas são chamadas de multipotentes.
E a gente sabe também que a gente já tem estudos mostrando que as células-tronco embrionárias, elas foram, foi possível a sua diferenciação, a produção de células ciliadas diretamente das células-tronco embrionárias, e essa taxa de diferenciação, ou seja, de sucesso de produção das células ciliadas tem variado entre 3% e 45%, o que é uma taxa baixa, que mostra que realmente é muito difícil a gente fazer essa diferenciação da célula-tronco e células ciliadas. E olha que as células embrionárias são os melhores, vamos dizer que é o melhor tipo celular para fazer essa diferenciação. E quando a gente vai ver na produção de neurônios sensoriais a partir de células-tronco embrionárias, a gente tem uma taxa de diferenciação, de eficácia, né, de produção dessas células muito melhor do que das células ciliadas, variando de 20 nos menores, dos piores resultados dos estudos, até 100% de diferenciação nos melhores casos de diferenciação in vitro. E o mais interessante, o mais legal de tudo, é a gente ver que os estudos mostram que essas células, elas apresentam propriedades eletrofisiológicas presentes com a estimulação mecânica, né, nesses casos dessas células que foram derivadas de células-tronco, mostrando que funcionalmente elas realmente também têm um potencial, são funcionalmente ativas. Bom, esses dois trabalhos, tanto de Shi quanto de Na e Agam, eles mostraram que células-tronco originaram projetores neurais sensoriais através de diferenciação in vitro e que depois foram posteriormente diferenciados em neurônios sensoriais. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram implantes de cóclea, né, de ratos, retiraram a cóclea de alguns ratos, e aí, in vitro, eles fizeram uma cocultura, e eles observaram que essas células neurais, diferenciadas de células-tronco, elas apresentavam um potencial e elas inervavam essa cóclea que lhe foi retirada dos ratos, né? E o mais legal de tudo é que essas sinapses recém-formadas pelos neurônios derivados de células-tronco eram sinapses funcionais, pela presença da sinapsina e da beta-tubulina positivas na imunofluorescência. Então, é muito interessante que mesmo in vitro, a gente consegue ver que esses neurônios, eles têm uma reinervação. Eles, quando colocados em coculturas, eles reinervam a cóclea. E eles começam a interagir para que toda a parte funcional se restabeleça. E aqui, Shi, em vivo, depois, logo em seguida daquele artigo, ele publicou esse outro, que ele fez um estudo em vivo em animais, né, onde ele onde ele fez o transplante dos progenitores neurais ópticos derivados de células-tronco embrionárias, isso foi diferenciado in vitro, e ele foi lá e colocou na base da cóclea de ratos que foram submetidos à ablação do oitavo nervo. E aí, após 60 dias de observação, ele viu que aquelas células que foram transplantadas ainda estavam viáveis e que elas emitiam projeções neurais para a cóclea e para o tronco daquele nervo coclear que foi seccionado. Então, mostrando que realmente aquilo que eles tinham visto in vitro, um pouquinho antes, foi confirmado in vivo em animais. Então, realmente é um potencial muito legal, né, para a gente restaurar essas células lesadas no sistema auditivo. Em 2012, outro trabalho em vivo, que foi bem legal, onde ele fez o transplante de progenitores neurais ópticos, ou seja, aquelas primeiras células diferenciadas, primeiras células-tronco que foram passar pelo primeiro processo de diferenciação e deram esses progenitores. Esses progenitores eles colocaram no modíolo coclear de ratos, que também foram submetidos à secção, né, a ablação do oitavo nervo, e após 3 semanas, o que eles viram? Que houve uma diferenciação desses progenitores neurais realmente em neurônios sensoriais reais, pois eles tinham expressão positiva de beta-tubulina 3, e que esses neurônios auditivos diferenciados, eles emitiam projeções neurais para o órgão de corte, já iniciando uma reinervação coclear. E após 10 semanas, a gente viu migração
dessas projeções para o canal de Rosenthal e conexão sináptica com células ciliares. E também projeções neurais para o tronco cerebral. Então, a gente vendo que ele vai se integrando a todo o sistema quando colocado ali na região onde foi feita a lesão do nervo craniano. E o mais legal desse estudo é que ele fez um teste funcional. E ele observou que esses ratos, eles apresentaram uma recuperação auditiva média de 46% de seus limiares. E que os ratos que foram submetidos ao tratamento com células-tronco apresentaram limiares de 50 decibéis, enquanto aqueles que foram para o grupo tratado com a abaína, que é um regenerador neural, apresentaram limiar de 80 decibel, mostrando valores estatisticamente significativos e mostrando que realmente a terapia com células-tronco nesse estudo mostrou a melhora significativa do limiar auditivo desses ratos. Em 2003, foi a primeira descrição da presença de células-tronco na orelha interna de mamífero. Foi descrita por Lee, que observou a presença de células-tronco no vestíbulo, na mácula utricular, e que essas células, depois de identificadas e retiradas, elas apresentavam um potencial de diferenciação de células ciliadas em vivo e in vitro, confirmando assim que realmente eram células-tronco. Só para explicar, através de alguns marcadores celulares, é que os pesquisadores sabem que aquelas células têm um fenótipo ou não de células-tronco. Então, eles marcam no local, veem que tem um fenótipo e depois eles retiram e fazem essa diferenciação em outro tipo celular em vivo, quer dizer, in vitro inicialmente, para realmente confirmar que se trata de uma célula-tronco. Então, isolado do vestíbulo, a gente sabe hoje em dia que a gente tem um pouco de célula-tronco na cóclea de mamíferos adultos, mas a população ela é muito pequena. E aí, em 2002, esse estudo mostrou algumas respostas de por que na cóclea a gente não tem células-tronco, no vestíbulo sim. Ele observou que em ratos neonatos, quando ele fez uma suspensão de células de corte, ele conseguiu isolar algumas células com fenótipo de células-tronco e que essas células elas se diferenciaram in vitro para células ciliadas e células de suporte coclear. Ou seja, mostrando que realmente tinham células-troncos nesse mix de células que foi feito pela suspensão de células do órgão de corte. E depois, em 2009, com fetos humanos tendo entre 9 e 11 semanas, esse autor ele conseguiu também isolar células com fenótipo de células-tronco da cóclea. E essas células apresentavam diferenciação in vitro neural de 49% das células e em células ciliadas de 56% das células. Ou seja, eram realmente células-tronco. Então, se a gente tem evidências de que tem células-tronco na cóclea de ratos, neonatos e de fetos humanos, qual seria a razão dessas células não serem capazes de regenerar a cóclea de mamíferos, né? E aí, em 2007, Oshima fez um estudo bem interessante, que ele avaliou a distribuição das células-tronco da orelha interna em camundongos, de acordo com o tempo de vida dos camundongos, avaliando desde o primeiro dia até 120 dias de vida. E o que ele viu? Até 21 dias, a gente tinha células-tronco no sistema vestibular e no sistema coclear. Mas a partir de 2 semanas, essas células-tronco, elas apresentavam um rápido declínio na sua população, e com 120 dias, a gente tinha células-tronco apenas no sistema vestibular. O que nos faz pensar que a gente vai perdendo as células-tronco cocleares com o passar do tempo. Então, a gente sabe que na idade adulta a gente tem células-tronco somente no vestíbulo de mamíferos, né? E a gente tem uma série de limitações envolvendo o uso de células-tronco da orelha interna para as terapias auditivas. Por quê? São células extremamente difíceis de obtenção e geralmente essas células têm que ser extraídas, passadas por um processo in vitro de diferenciação para depois serem colocadas no local que deseja se fazer a reparação celular.
elas têm uma baixa eficiência e baixa diferenciação in vitro, então são células difíceis de serem manipuladas. Então, com isso, essas células, para estudos, elas estão sendo restritas apenas a modelos experimentais para avaliação, por exemplo, de autotoxicidade, avaliação da autotoxicidade ali na célula auditiva. Ela, como terapia de regeneração auditiva, ela é muito pouco viável. E por isso, a gente começa a pesquisar outras opções de células-tronco para a gente usar na nossa terapia regenerativa da audição. E pensando então em outros tipos de células-tronco adultas, a gente tem as mais comuns, que são as células-tronco mesenquimais. Elas inicialmente foram isoladas da medula óssea. A primeira descrição do seu isolamento foi em 1867, por Cohen, ou seja, já tem bastante tempo, né, do primeiro isolamento da célula-tronco, onde ele viu que a gente, na medula óssea, a gente tinha células-tronco, tanto hematopoéticas quanto não hematopoéticas, e a partir daí que se vieram outros estudos mostrando que essas células, em 1924, viu que elas se diferenciavam em outros tipos de células sanguíneas, em diversos tipos, e em 1997 viu-se que elas se diferenciavam em outros tipos que não de células sanguíneas, como osteoblastos, condroblastos, adipócitos e mioblastos. E elas têm uma série de vantagens. Elas têm simples obtenção e expansão, elas apresentam técnicas de fácil reprodutibilidade, então tecnicamente é muito fácil manusear essas células. Elas têm baixa imunogenicidade, elas têm um grande potencial de ser extraídas do próprio paciente, né? Então facilita muito a redução da rejeição imunológica. Em 2007, a gente teve a primeira descrição de diferenciação de uma célula-tronco de medula óssea de camundongo em célula ciliada auditiva. Em 2012 e 2011 e 12, a gente teve 2 estudos mostrando que células também de medula óssea de ratos, células-tronco mesenquimais, né, foram diferenciadas com sucesso em células ciliadas e células neurais sensoriais, mostrando que essas células-tronco mesenquimais, elas poderiam ser realmente uma grande possibilidade aí na terapia de regeneração auditiva, como opção às células-tronco embrionárias, tem uma série de questões éticas, né, relacionadas, e também as células-tronco próprias da orelha interna, que também são bem difíceis de extração. E em 2012, Alonso fez uma diferenciação, foi a primeira pessoa que fez uma diferenciação de células-tronco de medula óssea humana em células ciliadas e neurônios auditivos. Os estudos anteriores foram todos com animais. Então, em 2012, a gente teve essa primeira célula ciliada auditiva e neurônio auditivo humanos formados. E a taxa de eficácia dessa diferenciação ela foi baixa para células ciliadas, foi de 17,5% nesse estudo, e de diferenciação nos neurônios sensoriais foi de quase 50%. E a gente vai ver aqui ao longo da aula que essa diferenciação, ou seja, a formação de células neurais sensoriais a partir de células-tronco, ela é muito mais fácil do que a formação de células ciliadas auditivas. Em 2012, Lin, ele mostrou que não só de células de medula óssea a gente poderia fazer a diferenciação de células auditivas, mas ele fez uma diferenciação através de células de tecido adiposo. Teoricamente, é muito mais fácil a gente extrair tecido adiposo do paciente do que fazer uma punção de medula óssea. E essa diferenciação, ela foi feita diretamente para a célula ciliada, não precisando passar por aquela parte, por aquele estágio do progenitor, mostrando que com a evolução das técnicas, a gente consegue diferenciações bem mais aceleradas e evoluções para que a técnica e os modelos fiquem cada vez mais ágeis, mais rápidos de se obter. E aí agora a gente tem as pluripotentes induzidas, né? Que foi uma descoberta recente, talvez aí dos últimos 10 anos, mais ou menos, que surgiu esse conceito e essa possibilidade de células tronco pluripotentes induzidas, ou seja, pegar um tecido adulto já formado e através de uma reprogramação celular, levar ele para aquele estágio de pluripotência embrionário. E em 2012,
foi feita a primeira diferenciação dessas células induzidas pluripotentes em neurônios sensoriais, que foi um modelo experimental para estudo de varicela zoster. E aí ele conseguiu fazer essa diferenciação nos neurônios sensoriais a partir de uma célula-tronco pluripotente induzida. E o mais legal é que nesse estudo ele mostrou que esses neurônios eram funcionais. Eles geravam potencial de ação após o estímulo de despolarização. Então, ele partiu de fibroblastos extraídos da pele, levou eles para um estado de célula-tronco pluripotente induzidas, e a partir daí conseguiu transformar em neurônios sensoriais. Então é realmente fantástico, né? A gente tira uma célula epitelial de fácil extração e consegue formar neurônios a partir dela. E aí, em 2014, esse autor ele conseguiu padronizar todo o processo de diferenciação neural a partir das células tronco pluripotente induzidas humanas, e com isso conseguiu facilitar bastante os estudos subsequentes para seguir um protocolo que realmente dava certo nesse processo de diferenciação neural. E aí esse mesmo autor, em 2016, fez um outro estudo bem legal, que ele viu que essas células que foram diferenciadas a partir das células-tronco, elas eram totalmente viáveis numa cocultura in vitro de células ciliadas de cóclea extraída com essas células-tronco neurais diferenciadas de células, essas células neurais diferenciadas de células-tronco. E após 10 dias dessa cocultura, ele viu que esses neurônios eles já emitiam projeções em direção às células ciliadas da cóclea, ou seja, já fazendo uma integração funcional com o sistema. A eficiência da diferenciação que ele conseguiu através do protocolo que ele fez foi de 94% de diferenciação dessas células-tronco em neurônios. E o que mais legal foi dessa observação no estudo é que essas projeções que ele observou com 10 dias desse experimento in vitro era um padrão muito semelhante ao padrão que era observado logo lá no início do desenvolvimento auditivo, o padrão neural observado no início da formação do sistema auditivo do feto. Esse trabalho foi bem legal também de Yoshimi, em 2010. Ele mostrou que ele pegou fibroblastos de camundongos, transformou em células-tronco pluripotente induzidas e fez diferenciação em células ciliadas auditivas, em vez de ser em células neurais, igual foi o anterior, ele diferenciou em células ciliadas cocleares. E aí ele fez uma cultura in vitro, onde ele botou gânglios neurosensoriais coletados de camundongos, né, junto com essas células ciliadas, e eles observaram que tinha uma interação entre esses dois tipos celulares com a formação de sinapses funcionais, mas tinha presente a emissão de sinaptopsina nessas células. Então, mostrando que mesmo in vitro essas células conseguem interagir e fazer um ambiente funcional adequado. Bom, em 2018, esse autor ele conseguiu fazer células ciliadas derivadas de células tronco humanas. Então, foram células de troncos de humanos que foram diferenciadas em células cocleares humanas. E ele fez in vitro um estudo onde ele colocou neurônios do gânglio espiral com essas células, e ele viu que com o tempo existia uma gestão neural desses neurônios colocados junto com as células para que ocorresse a formação de sinapses anterior. E ele viu também que com as células humanas, quando transplantada para camundongos, com uma perda auditiva por deficiência de pendrina, após 4 semanas, essas células ciliadas elas foram identificadas dentro do órgão de corte e já ensaiando uma inervação com neurônios do gânglio espiral, projeções de neurônios do gânglio espiral para essas células. Aqui eles colocaram essas células pela janela redonda, né, das orelhas internas desses ratos. Então a gente sabe que as células-tronco elas têm um potencial gigantesco de terapia celular,
no tratamento de surdez, para regeneração de lesões sensorio-neurais cocleares. Com relação à terapia das células ciliadas da cóclea, a gente tem poucos estudos e os resultados não são tão animadores, porque integrar essas células-tronco nessa tão complexa arquitetura do órgão de Koch realmente é um desafio. E a gente percebe que as taxas de sucesso, tanto de diferenciação quanto de regeneração, nos neurônios auditivos, ela é bem maior do que nas células ciliadas. O que faz com que no futuro a gente vislumbre como mais possível, que a gente consiga, através de células-tronco, recuperar neurônios auditivos que sofreram algum tipo de lesão, ou que tem algum dano, como no caso da neuropatia auditiva. Então, a gente, através da terapia celular, consiga restaurar esses neurônios e consiga deixar esses pacientes aptos por uma terapia com prognóstico melhor, que é o implante coclear, do que esses pacientes serem submetidos às terapias como o implante de tronco, em que o prognóstico não é tão bom quanto o implante coclear. Então, talvez isso daqui é o que eu mais tenho visto, que é o futuro, é onde a gente mais coloca as nossas fichas de apostas que vai dar certo. Bom, era isso. Obrigada pela atenção. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Meus parabéns, Larissa. Mais uma vez, uma aula excelente, muito atual, muito interessante, com aplicabilidade prática, clínica. Eu acho assim, não tem nenhum de nós, independente da profissão e da especialidade, que não é indagado pelos nossos pacientes sobre as células-tronco, né? Assim, se eu fosse esse paciente e eu tivesse te fazendo essa pergunta agora, o que você me responderia sobre as células-tronco para a reabilitação auditiva e também as células-tronco para a reabilitação da paralisia facial? Que previsão você daria, assim, se eu fosse um paciente te exigindo isso? Perfeito, Faiz. Realmente não é incomum no consultório a gente ser questionado quanto a isso, né? A gente sabe que os estudos têm evoluído, mas ainda estamos, acho que um pouco longe de conseguir aplicar isso na nossa prática clínica. Eu falo um pouco longe, eu penso talvez questões de, não sei, 10, talvez 15 anos, sabe? Mas tem evoluído, tem tido bastante expectativas positivas, mas na parte auditiva eu acho que seria uma viabilidade em casos de neuropatia auditiva, né? Nos pacientes com neuropatia, uma terapia regenerativa do nervo para o futuro implante coclear. Para recuperar células cocleares, células ciliadas, eu acho um pouco difícil pelo que a gente tem visto na evolução dos estudos. E com relação à paralisia facial, eu vejo um enorme potencial, tanto que a minha tese foi sobre isso, né? E a gente viu um grau de recuperação muito grande com o uso de células-tronco no nervo da face, só que ainda a gente está em estudos experimentais, a gente ainda não tem estudos, ensaios clínicos, estudos em humanos, né? Mas eu acho que em breve teremos. É um potencial para o futuro, mas que tem grande expectativa nossa. Olha, que legal. Eu pensei a mesma coisa. Eu imaginei que você ia falar isso mesmo, entre 10 e 20 anos. Eu acho que logo, logo a gente vai estar colhendo os frutos de todos esses estudos que têm sido desenvolvidos, né, nessa área. Pessoal, quem mais quer? A Alda está comentando aqui que adora o tema e que acha interessante. Mas, assim, a Alda sugeriu nos casos de surdez súbita. Doutor Faiz, doutora Larissa, sim, eu tive alguns casos de surdez, inclusive familiar, súbita. E é idiopática, que é a principal, né, causa, a mais comum. E é angustiante mesmo acompanhar a gente que é otorrino, que gosta muito de otologia, fica assim, meu Deus, o que fazer? E acho que nesses casos, indicar, né, daqui a um tempo um implante, para mim ainda, é algo angustiante para um paciente que estava bem, né? E pensar numa prótese.
E assim, eu gostei muito da aula, se eu não me engano é Vitor, né, que ele falou sobre moduladores, e eu sempre vi essa terapia de células-tronco, apesar de não conhecer muito, né, como uma possibilidade futura para esses pacientes também. Às vezes trazer um conforto maior em relação ao uso de uma prótese, né, eu não sei, ainda tem que estudar muito, mas eu espero que seja isso. Tomara, Alda, tomara que a gente consiga superar esses desafios que eu coloquei na recuperação das células ciliadas, né? Que realmente tem uma série de pontos que a medicina ainda tem que conseguir superar. Que torna um pouco difícil ainda, né, no que a gente tem hoje de estudos, de informações, mas que eu acho que tudo é possível, né? Eu acho que a medicina tem evoluído muito, os estudos estão mostrando grandes saltos aí de tecnologia, em várias biologia molecular, terapias genéticas, então eu acho que a gente, quem sabe, um dia possa, mas eu acho talvez por um futuro aí de 10 a 20 anos para frente. Obrigada, professor. Muito bem, então, se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente já podia seguir adiante com a apresentação do projeto. Boa noite a todos. Eu me chamo Ronaldo Coelho, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. O título do meu projeto da minha tese é Efeito de Administração da Ketamina e do MK851 no modelo experimental de esquizofrenia, baseado na ilusão de Miller-Ley em saguis. Bom, o tema da minha tese está voltado para a neuropsicofarmacologia da esquizofrenia em primatas não humanos. A linha de pesquisa, basicamente, é neuropsicofarmacologia, área de concentração, a farmacologia, toxicologia e produtos naturais. Eu estou terminando o primeiro ano de doutorado, sob a orientação do professor Dr. Rafael Placouto Sotomayor. Bom, como a gente pode ver, o meu grande tema fala basicamente da esquizofrenia, e antes da gente iniciar, acho que como introdução, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre ela. A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico, né, debilitante, complexo e debilitante, que atinge aí quase 1% da população mundial. Ela tem uma etiologia multifatorial, a gente sabe que a gente já conhece algumas possíveis origens, principalmente as que envolvem os neurotransmissores, a gente vai conversar um pouco mais na frente. A gente sabe que tem um fator genético muito importante também nessa origem. Conhecemos também, a gente já é bem difundido, que ela tem uma patofisiologia bem heterogênea, isso porque não envolve apenas uma via, mas pode envolver ou está envolvendo várias vias cerebrais, a gente vai ver um pouco também. Mas o fato é que dos sintomas clínicos eles são bem definidos. Em linhas gerais, eu agrupei em grandes grupos, em 3 grandes grupos. Os primeiros são os sinais clínicos, acho que os mais conhecidos da esquizofrenia, que são os sinais ou sintomas positivos, os sintomas positivos nesse caso, que envolvem basicamente os delírios e as alucinações, que são os sintomas mais clássicos, né, de pacientes com esquizofrenia, perdão. Os sintomas negativos que envolvem agora um retraimento social, um embotamento afetivo, ou seja, basicamente aquilo que é reduzido, se a gente comparar com pessoas normais, os pacientes com esquizofrenia, eles têm uma redução nesses sentidos e nesses comportamentos. E os sintomas cognitivos, que também são sintomas importantes, que envolvem principalmente falha na memória operacional, na memória falha na atenção, desculpa, incoerência na fala, e disfunções visuais, na percepção visual, que podem estar relacionadas a falhas no processamento sensorial, o que de fato é o que eu estou estudando há quase 3 anos aí. Bom, além disso, alguns achados inconsistentes, principalmente de estudos neuropatológicos, e principalmente com o advento dos antipsicóticos, tudo isso fez com que o estudo, né, a pesquisa da esquizofrenia, ela envolvesse agora, ela voltasse para os neurotransmissores como os elementos principais da gênese da esquizofrenia. Bom,
Nessas teorias de origem da esquizofrenia, existem 3 grandes hipóteses que relacionam neurotransmissores. Eu vou abordar rapidamente cada um deles. A primeira deles que foi estudada é a hipótese dopaminérgica, que envolve agora uma hiperfunção desses receptores e desse neurotransmissor, principalmente na via mesolímbica. A hipótese serotoninérgica, né, que foi observada principalmente devido à administração de compostos como o LSD, percebeu-se que existia um antagonismo nesses receptores, os receptores 5-HT2A, e que expressava, né, características semelhantes àquelas que pacientes com esquizofrenia têm, quando esses compostos, quando administrados em pessoas saudáveis. E uma grande hipótese, que é a que mais recentemente vem sendo estudada, que é a que trata meu trabalho em si, que é a hipótese glutamatérgica, né, que envolve o receptor, o neurotransmissor, o glutamato. É uma hipótese um pouco maior, né, porque a gente sabe que o glutamato ele está em quase todo o nosso sistema nervoso central, ele é expresso em uma grande quantidade, em quase todo o nosso encéfalo, e ela estabelece uma relação de bloqueio, né, de antagonismo dos receptores de glutamato, principalmente os receptores NMDA, os receptores do tipo ND, N-metil-D-aspartato. Bom, isso foi inicialmente observado a partir do momento em que compostos, mais uma vez, foram administrados, em que se foi observado sinais e sintomas semelhantes àqueles que pacientes esquizofrênicos com esquizofrenia apresentavam quando esses compostos eram administrados em pessoas normais. Inicialmente, o MK801, a diazocilpina, foi um composto que foi administrado, porém ela teve alguns problemas, apresentou alguns problemas posteriormente na clínica, né? E aí hoje o MK ele é só utilizado em experimento, e a ketamina também apresenta essa mesma característica, porque eles, basicamente, eles utilizam o mesmo canal ali no receptor. Bom, desculpa, perdão, apertei aqui sem querer. Então, são compostos bem semelhantes e que têm essa característica de ser antagonista de receptores NMDA. Bom, a gente sabe que esses compostos eles são capazes de mimetizar sintomas esquizotípicos, isso já está bem demonstrado na literatura, e em linhas gerais, os estudos ao longo dos anos mostraram que pacientes com esquizofrenia tenham menores concentrações de glutamato e de seus receptores, e que esses pacientes também apresentaram alterações sensoriais e perceptivas, né? Isso também foi encontrado quando esses compostos eram administrados. Bom, e aí onde entram as ilusões visuais, né? Elas, por exibir algumas características biológicas bem simples, entre elas, ninguém consegue, todo mundo percebe uma ilusão visual, elas são percebidas por qualquer tipo de raça, etnia e etc. A gente precisa de pouco tempo para perceber uma ilusão visual, ou seja, quase todo mundo é iludido, e existem alguns testes específicos que são utilizados em pesquisa que demonstram que as ilusões visuais podem ser utilizadas como ferramentas de estudo experimental bem importante para alterações sensoriais. Bom, então, como eu falei, as ilusões visuais, elas demonstram de forma simples a relação entre a imagem da retina e a visão, né, e o processamento que o nosso cérebro faz dessa imagem, perdão. Como eu falei, exibe propriedades biológicas básicas, e o meu trabalho utiliza um teste que é o teste da ilusão visual de Miller-Lyer, que é um teste de ilusão geométrica, em que 2 segmentos de reta do mesmo comprimento, eles parecem ter comprimentos diferentes quando nós adicionamos setas nos sentidos diferentes em suas extremidades. Então, como a gente pode perceber, a reta que tem setas convergentes, ela parece ser
um pouco maior do que a reta que tem setas divergentes. E o que isso implicou, né? Em 2001, esse trabalho é muito importante no estudo experimental de ilusões visuais na esquizofrenia, porque foi demonstrado que pacientes com esquizofrenia têm uma sensibilidade alterada quando submetidos a esse teste da ilusão visual de Miller-Lyer quando comparados a indivíduos controles. Isso quer dizer que eles são menos iludidos, principalmente quando na fase inicial, na fase prodrômica, né? Antes de iniciar os primeiros sintomas da doença em si. Então, a partir desse trabalho, um campo muito importante de estudo foi iniciado. Bom, diante dessas informações, era necessário agora saber se primatas não humanos são suscetíveis à ilusão de Miller-Lyer. Então, um grupo, Suganuma, né, em 2007, demonstrou que primatas não humanos também são suscetíveis a essa ilusão de Miller-Lyer. Ela utilizou, na época, primatas não humanos do gênero Sapágios, né, que são os macacos prego. E, a partir daí, abriu-se um campo importante, pois foi possível, abriu-se a hipótese de rastrear, né, fármacos utilizando a ilusão de Miller-Lyer também por pesquisadores do nosso grupo. Na época, então, o professor Valdir Pessoa. Bom, em um trabalho de 2017, anterior ao trabalho do meu mestrado, Jacobsen demonstrou que o MK induziu alterações no teste da ilusão de Miller-Lyer. Isso quer dizer que quando era administrado esse composto, existia uma alteração nos resultados desse teste quando eles eram administrados em primatas não humanos, ainda desse gênero. Os resultados do meu mestrado, ainda não publicados, né, mas já foram submetidos, a gente demonstrou que a cetamina ela não apresentou o mesmo efeito, só que a gente tivemos algumas dificuldades durante a administração, e por isso que eu coloquei esse asterisco aqui. Bom, só que o trabalho que os macacos prego demandam para ser utilizados em pesquisa eles têm uma complexidade maior, principalmente com relação ao Comitê de Ética de Pesquisa de Uso Animal, né? São animais maiores, são animais que vivem muito tempo. Então, isso fez com que, no meu doutorado, a gente mudasse os indivíduos e voltasse e utilizasse agora o sagui, né? O Calitrix peninsillata, que é o sagui do cerrado, e ele apresenta algumas vantagens com relação aos macacos pregos, né? Eles são animais de menor porte, né? São mais fáceis de manipular, eles têm uma adaptação muito melhor ao cativeiro, eles se reproduzem mais, vivem menos, né? Então, isso faz com que o número de indivíduos na parte final do trabalho seja maior. E qual é o objetivo principal do meu trabalho? É basicamente validar o teste da ilusão de Miller-Lyer nessa espécie, o que ainda não foi feito por nenhum grupo de pesquisa, né, para o rastreamento de fármacos antipsicóticos. E os objetivos específicos é determinar o ponto de igualdade subjetiva, que eu também vou explicar um pouco mais na frente, com setas e sem setas nesses indivíduos, avaliar o efeito da administração do MK, avaliar o efeito da administração da ketamina e comparar o efeito da administração desses dois compostos quando submetidos ao teste da ilusão de Miller-Lyer. Bom, com relação aos métodos, o meu trabalho todo vai ser realizado sobre a supervisão e a liberação do Comitê de Ética de Uso Animal da UNB, que está em asterisco porque ele ainda está em análise, né? O local de realização na Fazenda Água Limpa, lá, a FAO, né, na UNB, que fica no Parkway. Serão basicamente usados 10 indivíduos, né, pesando entre 250 a 500 gramas, eles ficam dispostos em pares ou em trios no centro de primatologia da FAO. Aí está uma imagem para todos vocês saberem como é lá. E aqui é uma imagem de um viveiro deles, né? Como é que eles são mantidos. Os animais, eles não são privados de água nem de alimentação em nenhuma parte do experimento, né? Mas para isso, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar basicamente um computador ligado a uma tela touch
essa tela ela vai estar ligada a uma caixa de acrílico ou de metal, que nós ainda estamos em produção, mas basicamente vai ser semelhante a esses 3 trabalhos que eu coloco aí para vocês darem uma olhada também. A tela fica de fora da grade para o indivíduo conseguir olhar e tocar no estímulo que será apresentado. O software que é utilizado é o ePrime, da Psychology Softwares, né? É o software que a gente utiliza para o estímulo sair na tela, e as imagens todas elas são produzidas pelo Adobe Illustrator. Bom, como é que é o procedimento? O procedimento todo do meu trabalho é dividido em 3 grandes etapas. Todas essas etapas têm subetapas, vamos colocar assim, né? Em fase. Então, existe uma etapa de treino dividida em 4 fases, a etapa de determinação do PIS e os experimentos de fato, que eu vou explicar mais na frente. Então, como é que funciona a etapa de treino? Bom, basicamente ela é dividida em 4 fases. Imagine que essa é a tela do computador e a fase 1 é apresentada apenas um estímulo para o indivíduo, na qual ele tem que tocar nesse estímulo. Esse estímulo aparece na parte de baixo ou de cima da tela e existe uma porcentagem de acerto que a gente utiliza em 2 sessões consecutivas. E quando esse indivíduo atinge o critério de acerto, ele passa para a segunda fase. A segunda fase agora é a adição de mais uma reta, perceba que agora de comprimento diferente, na qual a gente treina o indivíduo para ele tocar na reta de menor tamanho. A reta de menor tamanho chama menos a atenção do indivíduo, por isso que ela é escolhida, porque isso funciona como um controle positivo para a gente saber se o indivíduo realmente aprendeu a tarefa. Da mesma forma, quando ele atinge a porcentagem de acertos, ele passa para uma nova fase, que não muda o critério, ele continua tendo que tocar na reta menor, porém perceba que a fase 3 agora existe a adição de setas no mesmo sentido, nesse caso setas divergentes, e quando ele setas divergentes ou convergentes, essas 2 imagens, né? E quando ele atinge a porcentagem de acertos, ele passa para uma 4ª fase, que é a fase em que ele tem que tocar na reta de menor tamanho, porém as retas apresentam setas com diferentes orientações em suas extremidades. Bom, quando ele atinge todos os critérios da porcentagem, nós passamos para a etapa de determinação do PIS, né, com e sem setas. O que seria esse PIS? PIS nada mais é do que uma diferença, né, que nós chamamos de ponto de igualdade subjetivo. Então, é a diferença mínima no comprimento entre 2 retas, na qual ele não consegue mais distinguir o tamanho delas. Então, ele vai tocando na reta. Quando ele chega em um comprimento de reta que ele não consegue mais passar depois dos critérios estabelecidos, a gente determina o ponto de igualdade subjetiva para cada indivíduo. Isso é feito inicialmente em retas sem setas, posteriormente em retas com setas. Bom, aqui um exemplo, só para ficar bem tranquilo para cada um de vocês. O indivíduo ele começa com a diferença de 50% entre as retas, ou seja, a reta menor tem um comprimento 50% menor do que a reta maior, né, com relação à reta maior. Então, quando ele atinge o critério, se ele atingir o critério em 1 ou 2 sessões, nós reduzimos agora o tamanho da diferença, essa diferença agora vai para 40% entre 2 retas. Quando ele atinge o critério novamente, ele vai para uma reta com a diferença, para um PIS com reta de diferença de 30% de diferença. Perceba que a gente vai subtraindo 10% de diferença entre as retas, 10 pontos percentuais, perdão, entre as retas, quando o indivíduo vai acertando, ou seja, vai ficando mais difícil perceber. Se ele, em nenhum momento, nesse exemplo aqui, quando as 2 retas têm uma diferença de 30% apenas, tem apenas 30% de diferença entre as 2 retas, se ele não atinge o critério, o que a gente faz? Ele volta basicamente para aquele PIS de 40, porém a gente tira 2 pontos percentuais, ou seja, a gente sabe que o PIS, que o ponto de igualdade subjetiva dele está entre 40% e 30%. Então a gente volta para o de 40 e tira 2 pontos percentuais. Então o ponto de igualdade subjetiva vai ser 38% de diferença entre as retas. Se ele acerta, a partir de agora a gente reduz
apenas 2 pontos percentuais de diferença entre as retas. Então, o indivíduo vai para um PIS, para uma diferença entre retas de 36%. Se ele não atinge aqui novamente, então ele não tem mais chance. Então, nós caracterizamos, definimos que o ponto de igualdade subjetiva desse indivíduo é de 38% de diferença entre as retas. Esse é o limite, a diferença que ele consegue diferenciar. O limite em que ele consegue diferenciar, perdão. Bom, quando o indivíduo está realizando o ponto de igualdade subjetivas com setas, né, é apresentados 2 estímulos, no qual o que a gente chama de estímulo para ilusão, perceba que a reta de menor comprimento apresenta setas convergentes e ela não apresenta ser tão menor do que a reta com setas divergentes. Aqui do lado esquerdo, aí da apresentação que vocês estão vendo. No lado direito, nós caracterizamos como par neutro, ou seja, a reta de menor comprimento, ela apresenta setas divergentes e ela aparenta ser muito menor do que ela já é. Então, a gente utiliza o par neutro ou par controle como controle positivo da tarefa. Tá? Então, aqui basicamente reduz a diferença, né? Como eu falei, e aqui aguça a diferença. Bom, feito isso, nós iremos para a fase dos experimentos. Ou seja, aqui vai ser a fase final, basicamente, do meu trabalho. Isso vai ser feito para cada um desses 10 indivíduos. Esses 10 indivíduos, todos vão passar por todas as etapas. E quando ele chegar na parte de administração dos experimentos, nós vamos administrar tanto o MK801 quanto a ketamina. E aí nós vamos avaliar. Bom, como é que vai ser a administração desses compostos? Bom, nós vamos realizar tanto a administração aguda quanto a administração subcrônica desses compostos. Na administração aguda, cada indivíduo vai receber um tratamento, vai ter um intervalo de 72 horas, que é o tempo de washout desse fármaco, né? Ou seja, de completa eliminação de completa eliminação de qualquer resíduo no metabolismo dos indivíduos, e aí ele vai ser administrado o segundo tratamento, seja o MK, a ketamina, e o terceiro tratamento que eu coloquei como um controle. Basicamente é administrado soro fisiológico, uma solução de salina 0,9%. Quais são as doses que nós utilizamos, né? Basicamente, todas as doses elas vão ser administradas de forma intramuscular. O veículo, basicamente, vai ser 0,3 mililitros por quilograma, né, de solução salina. O MK801, 5,6 microgramas, e a ketamina 1,5 miligrama, isso para cada indivíduo. Bom, a administração subcrônica, a gente vai fazer ela em 4 dias consecutivos. Basicamente, a gente não vai fazer por controle. Faremos agora 4 dias, tanto para o MK801, 72 horas de intervalo, e depois a gente realiza novamente 4 administrações agora com a ketamina. Vale lembrar que todos esses indivíduos, toda vez que nós administramos o composto, nós aguardamos um tempo de ação, em geral 25 minutos, que é o que está previsto na literatura para cada um desses compostos, e aí a gente faz um novo teste da ilusão de Miller-Ley com ele. Ou seja, eu vou ter um valor de ponto de igualdade subjetiva para cada indivíduo antes, e eu vou ter um valor depois da administração. Então, basicamente, o que nós fazemos é comparar esses 2 valores para saber se teve alguma alteração ou não. A gente não quantifica aqui, assim, a gente basicamente vê se existiu diferença depois da administração ou não na percepção durante o teste da ilusão de Miller-Ley. Bom, e o que a gente espera como resultado aqui? Eu espero terminar a coleta dos resultados até o fim de 2022. É claro que esse ano, com a pandemia, eu não consegui ir na FAO nenhuma vez ainda. Dos 10 indivíduos, a gente espera que pelo menos 8 cheguem à fase de administração com compostos. E a gente sabe, para quem trabalha com primatas, principalmente primatas de maior porte, como são tanto os macacos pregos e, nesse caso, os saguis, um N8 já é bem relevante.
no meu mestrado eu só tive um N de basicamente 4 indivíduos utilizando macacos pregos, que são animais maiores. Então aqui basicamente eu espero dobrar o meu N. Bom, a gente espera validar o teste da ilusão de Miller-Lyon na espécie Caletrix penicillata, no saguido cerrado, uma vez que não tem nenhum trabalho desse na literatura validando o teste da ilusão de Miller-Lyon nessa espécie. Bom, a gente espera que o MK e a ketamina alterem a percepção da ilusão de Miller-Lyon em saguis, uma vez que são compostos antagonistas de receptores NMDA, e a gente já sabe que existe uma interação muito forte de receptores de glutamato na percepção visual. Bom, nesse sentido, o meu trabalho espera contribuir para um modelo experimental primata no humano muito mais prático, menos custoso e gerando dados generalizáveis para transtornos psiquiátricos em humanos, uma vez que nós temos hoje, basicamente, grande parte dos estudos são feitos em roedores e a gente sabe que os primatas não humanos, filogeneticamente, eles são muito mais próximos e tem uma carga cognitiva já muito maior, e o mais importante é que primatas não humanos têm o funcionamento cerebral e vias cerebrais muito semelhantes às do ser humano, e é o que basicamente a nossa linha de pesquisa trabalha, né? Quanto mais próximo do ser humano, mais fortes serão os nossos dados com relação à administração de fármacos, e a gente espera contribuir para futuramente, mais uma vez, para screening de fármacos para a esquizofrenia e outros transtornos. Bom, basicamente, eu conto basicamente com alunos de pós-graduação e de graduação. Aqui são os colaboradores, basicamente o CNPq e a CAPES, e era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Estou aberto a alguma pergunta, se tiver. Poxa, que excelente projeto, hein? Obrigado, professor. Impressionado. Obrigado. Excelente, excelente. É um projeto, assim, muito, muito interessante. Eu fiquei impressionado o fato de você ter escolhido os saguis. Eu não sabia que esses saguis do Cerrado eram utilizados. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sabia imagina. que os saguis do Cerrado eram utilizados como cobaias. Eu achei engraçado você falando que eles são mais fáceis porque eles reproduzem mais rápido, eles... nossa, e tem isso lá na FAO? Tem bastante sagui lá? Tem sagui, tem, professor. Esse ano nós tivemos uma problemática, porque o Comitê de Ética de Pesquisa em Uso Animal resolveu mudar algumas regras, algumas normas. Por quê? Só para o senhor ter uma ideia, no meu mestrado eu utilizei os animais do gênero Sapajos, como eu falei para o senhor, o macaco prego, né? O macaco prego, em geral, ele vive de 45, pode chegar a 50 anos de idade. E os macacos e os primatas que estão no Centro de Primatologia da UNB, eles estão há muitos anos, né? Para você ter uma ideia, meu orientador utilizou alguns deles no doutorado dele. Isso. Então, ou seja, tem mais de 30 anos, tem 30, 40 anos de idade. Eu acho que de 20 a 25. Justamente, professor. E eles são utilizados não só no nosso grupo de pesquisa, mas em vários outros, né? Então, o Comitê de Ética estava querendo impor algumas normas um pouco complicadas com relação à utilização desses indivíduos, e a gente resolveu utilizar o sagui porque ele é um animal muito menor, tem muito mais, né? A distribuição dele é muito maior, ele se reproduz de forma muito rápida e ele vive menos. Então, a gente recebeu alguns outros indivíduos Quando você fala que ele vive menos, ele vive quanto tempo? Ele vive em média 10, 15 anos por aí. Nossa, para mim era uma coisa rara, para mim eles eram raros. Não, a distribuição deles aqui, tanto do macaco prego quanto do sagui, ela é bem ampla, né? A gente tem praticamente em todo o centro-oeste, em todo o Brasil, né? A gente tem variações... Me desculpa também. Imagina, professor. Assim, uma pergunta que eu me faço.
Uhum. Um projeto tão ambicioso, tão inteligente, assim, do ponto de vista, o desenho de estudo muito bem montado, 10 exemplares não seria pouco? Por mais que você esteja fazendo o mesmo, né, o mesmo experimento com os mesmos 10, não é isso? Uhum. A gente recebeu alguns novos de São Paulo, mas provavelmente eu vou utilizar alguns indivíduos que já passaram por o trabalho utilizando tela touchscreen. Eles já são mais ou menos treinados. Mas Isso, 10 justamente. subjectos são poucos? Desculpa, eu não entendi, professor. Eu digo o número dos exemplares, não é pouco, 10? Comparado a alguns outros animais experimentais, é bem menos, né? Se pegar, a gente... Não é? Não, É eu bem menos. pergunto assim, seu sample size calculation, teu estatístico, ele considerou razoável 10? Apenas Considerou, 10 considerou razoável 10, saguios no cerrado? sim, considerou razoável 10 levando em conta essas características que eu passei para o senhor, que é com relação à idade e tamanho, né? E com relação ao comitê de ética. Então, no estudo de neurociência, quando a gente utiliza qualquer tipo de primata, esse N ele já é bem menor. É bem menor. É bem diferente quando a gente utiliza qualquer outro tipo de animal experimental mesmo. Mas é um N razoável. Se eu conseguir esses 8, se eu conseguir resultado com esses 8, já vai ser um resultado excelente. Então, foi feito um estudo de cálculo amostral em que 10 foram achados, foi o suficiente. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Ah, Levando em conta não, a quantidade de animais que a gente tem na FAO, em torno de 20 a 25, 10 é suficiente. não pela FAO, eu digo assim, porque Uhum. isso aí eu imagino que você vai publicar numa senhora revista. Sim, sim. O peer review vai. Uhum. Será que não vai implicar porque o teu N é 10? Não, porque em geral, professor, utilizando o Sagui, a média, antes de fazer o estudo e o cálculo amostral, todos os artigos a gente fez uma busca por volta de 20 a 25, utiliza 4, 5, 8, É porque mesmo? porque o nosso envolve a administração de compostos, né? Então é um pouco mais complexo. Quando é só algum tipo de teste de memória, algum teste de comportamento social em que a gente não utiliza nenhum tipo de administração de composto, droga, etc., você consegue aumentar esse N. O fato de você fazer administrações, e como eu mostrei para o senhor também, algumas delas 4 administrações seguidas desses indivíduos, né? Tudo isso é levado em consideração. Ok. Nossa, muito bom. Eu gostei muito, viu? Obrigado, professor. Um senhor projeto muito interessante. Eu gostei muito. Obrigado. Pessoal, o que vocês acharam? Não tem ninguém que quer fazer algum comentário em relação ao desenho de estudo? Assim, mais alguém quer fazer alguma contribuição para o Ronaldo? Nenhuma comentário, nenhuma pergunta. Teu estudo é muito específico, Ronaldo. É Tá? verdade. Isso É verdade. limita as pessoas participarem, porque ele é muito específico, ele é muito Ele é bem profundo. específico mesmo. Mas, de qualquer Então, forma, eu agradeço a atenção de todos e agradeço a atenção do senhor também, professor. Está sendo uma honra estar aqui. que isso. A honra é minha de você ter participado da disciplina. Vamos seguir adiante com as apresentações. Flávio Wilson. Seja Exato, bem-vindo, vou abrir Flávio. aqui. Muito obrigado, doutor. Pessoal, boa noite. Meu nome é Flávio, eu sou psicólogo, talvez o único do grupo, né? Você está ouvindo bem, doutor? Dá para me ouvir bem? Estou ouvindo muito bem você, Flávio. Está perfeito. Excelente, muito obrigado. Vou compartilhar a tela, vamos ver. Chegou a tela, ok? Ainda não. Agora sim. Ok, então o artigo selecionado tem o tema terapia com células-tronco. Deixa eu só tirar. Para a perda auditiva, já chegamos lá. Ele foi publicado, então, no Brazilian Journal, foi em 2019, é um artigo bastante recente, é um artigo de revisão, feito por Luiz Gustavo Dufner Almeida, Daiane Bernardino da Cruz e colaboradores, eles são da Universidade de São Paulo. Vamos ver se passa. Opa, passou.
Então, vamos lá. Bom, na introdução, os pesquisadores reforçam que nos mamíferos as células ciliadas e os neurônios auditivos não apresentam capacidade regenerativa. Assim, os danos nesses tipos de células são permanentes e levam à perda auditiva. Como não há tratamento que restabeleça a função auditiva, as terapias regenerativas utilizando célula-tronco representam uma alternativa promissora, né, como a doutora Larissa bem colocou na apresentação dela. Bom, atualmente não existem, então, terapias clínicas para regenerar a perda ou lesão de células neurosensoriais, mas existe uma variedade de tecnologias, né, como a gente já viu nas aulas anteriores, de suporte, como os aparelhos de amplificação sonora individual e os implantes cocleares. Os pesquisadores reforçam que a célula-tronco desempenha um papel fundamental na restauração das células cocleares perdidas. Bom, então eles descrevem na introdução 3 tipos de células-tronco, né, a doutora Larissa colocou para a gente, que são as células-tronco embrionárias, células-tronco adultas e células-tronco pluripotentes induzidas. Gente, eu já vou pedindo perdão aí, porque eu não domino o tema, e aí tem alguns termos que eu embolo um pouco para falar, mas vamos lá. Bom, então, eles destacam que as células-tronco adultas são consideradas valiosas porque são mais fáceis de obter a partir de amostras de tecidos, elas enfrentam menos questões éticas, né, como a doutora Larissa colocou, são boas candidatas para uso em terapia celular, uma vez que podem ser obtidas de pacientes adultos em tratamento, reduzindo os riscos de rejeição imunológica. Para que a estratégia de terapia celular seja bem sucedida, alguns passos são essenciais, como a diferenciação in vitro, né? Aqui os autores colocaram esse esquema dos principais passos, né? Dos principais passos, a diferenciação in vitro dos tipos de célula-tronco em células ciliadas e neurônios auditivos, bem como a integração funcional dessas células diferenciadas na cóclea e a avaliação de restauração resultante da terapia em si. Bom, o trabalho teve, então, como objetivo fazer uma revisão aí da literatura atual sobre os principais tipos de célula-tronco para aplicação em terapia celular para perda auditiva, revisar os experimentos mais relevantes já realizados em animais e revisar também os avanços obtidos recentemente na área. Então, eles realizaram pesquisa nas principais bases de dados, né, com esses termos aí que estão apresentados, e eles selecionaram apenas artigos relevantes publicados após 1995. Com relação aos resultados, eu fiquei um pouco confuso, porque os pesquisadores não colocaram uma parte de discussão. Então, acho que eles fizeram tudo isso dentro dos resultados. Então, ficou bem extenso. Os resultados ficou dividido com essa temática. Eles falaram sobre células-tronco embrionárias, células-tronco adultas, né, células-tronco da orelha interna, mesenquimais e células-tronco pluripotentes induzidas humanas. Bom, aí eles descrevem que a diferenciação de células-tronco em células ciliadas e neurônios auditivos tem alta taxa de sucesso, chegando a 82% para o primeiro caso, ou seja, para as células ciliadas, e 100% para os neurônios auditivos. Essas células diferenciadas são capazes de interagir com células ciliadas e neurônios auditivos de implantes cocleares através da formação de novas sinapses. Quando transplantadas para a cóclea de animais com perda auditiva, a restauração da função auditiva foi observada até o momento apenas em animais com ablação, eu não sei se é assim o termo, ablação
do 8º nervo craniano, é isso mesmo? Acho que é. Bom, então, com relação à conclusão, eles viram que grandes avanços foram feitos em estudos sobre diferenciação celular, tanto de células ciliadas quanto de neurônios auditivos. No entanto, as taxas de sucesso dos protocolos de regeneração dos neurônios auditivos são geralmente maiores do que em células ciliadas, né? A doutora Larissa falou sobre isso também na apresentação dela. E eles vão apresentar aqui uma tabela, eu já mostro para vocês. Os avanços têm sido mais proeminentes em casos de neuropatia auditiva, a melhora parcial das condições do nervo auditivo por meio da terapia baseada em células-tronco pode aumentar o número de pacientes candidatos a receber implantes cocleares com sucesso. Então, por fim, eles apresentam essa tabela, que foi um resumo dos avanços nos principais passos para a regeneração auditiva. E aqui a gente já vê que a eficiência, no caso, né, do neurônio auditivo, ela foi maior que a eficiência das células ciliadas, como citado pela doutora Larissa. É isso. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, Flávio. Obrigado pela sua participação na disciplina. Tá? Agradeço demais o aceite, viu? Foi um prazer, foi muito bom. A todos os professores aqui, muito obrigado pela acolhida, viu? Espero que tenha sido proveitoso para um psicólogo ter esses últimos 3 meses de muita audição, equilíbrio, fala, né? Foi bom demais, foi um desafio, porque é um tema bastante complexo. Oh, que bom, eu fico feliz de ouvir. Deus te abençoe e muito sucesso na tua carreira acadêmica. Quem que é o próximo apresentador? Boa noite, gente. Marcelo. Marcelão. Bom, vamos lá. O artigo se chama Células-tronco mesenquimais para perda auditiva neurosensorial, protocolo para uma revisão sistemática de estudos pré-clínicos, publicada na revista Systematic Reviews, de 2019, vinculação acadêmica da Universidade de Texas e do Tennessee. Bom, o que ele colocou de introdução? A perda auditiva neurosensorial é a forma mais comum de dano na audição, tem uma etiologia multifatorial abrangendo anomalias congênitas, exposição a drogas ototóxicas, indução por ruídos e senilidade. Indivíduos com qualquer grau de perda auditiva neurosensorial têm maior risco de atrasos na fala, deterioração cognitiva e depressão. Sabe-se que as abordagens atuais para o tratamento da perda auditiva neurosensorial têm foco nos de aparelhos auditivos e implantes cocleares, uma abordagem não curativa, digamos assim, e aí que entra o estudo com células-tronco, né? O artigo coloca, dentre os motivos pelos quais as células-tronco mesenquimais emergiram como linhagem celular com mais potencial terapêutico por causa da facilidade para isolamento, e das propriedades regenerativas, de serem de fácil acesso e de não serem propriedades não invasivas. Os estudos pré-clínicos demonstram que células-tronco mesenquimais têm resultados favoráveis em ortopedia, infarto do miocárdio, fibrose hepática, síndrome do ângulo respiratório e condições autoimunes. São opção nova e viável para tratar a perda auditiva neurosensorial, já que elas têm o potencial de se diferenciarem em células ciliadas e neurônios do gânglio espiral. E, apesar desses avanços, não houve uma síntese sistemática dos estudos pré-clínicos avaliando o uso das células tronco mesenquimais para perda auditiva neurosensorial. O objetivo do artigo é examinar a eficácia das células tronco mesenquimais como terapia para perda auditiva neurosensorial em modelos animais, e eles colocam que a pergunta do estudo em estudos pré-clínicos de perda auditiva neurosensorial, a administração de células tronco mesenquimais melhora os resultados auditivos quando comparado ao placebo ou aos controles não tratados? Esse estudo ainda não tem resultados, tá? Eles colocaram, eles enfatizaram bastante a respeito da metodologia. Dentre os critérios de inclusão dos artigos da revisão sistemática, estudos publicados originais em contexto completo,
estudo de intervenção controlada em animais randomizados e não randomizados, de exclusão, artigos de revisão editoriais, sem intervenção, sem grupo controle, estudos humanos e trabalho exclusivamente in vitro, estudo de co-intervenção. Do grupo de intervenção, eles vão incluir modelos animais pré-clínicos em vivo, sendo mamíferos saudáveis, que representam as características patofisiológicas da perda auditiva neurosensorial humana. Dos tipos de intervenção, animais que receberam células tronco-mesenquimais, independente da dosagem, época, via de administração e frequência da intervenção. As fontes das células tronco-mesenquimais podem ser autólogas, xenogênicas ou halogênicas. Do grupo de comparação, eles vão incluir animais de estudo que tiveram perda auditiva neurosensorial induzidas por experimentos ou de forma hereditária, mas não receberam a célula tronco mesenquimal, incluindo controlados por placebo e submetidos a cirurgia de controle. E animais que receberam células tronco mesenquimais após indução de perda auditiva neurosensorial, seja por experimento ou de forma hereditária. Ele coloca também que a validade de construto na pesquisa pré-clínica se refere ao grau que o estudo com animais se correlaciona com o cenário clínico. Essa validade será determinada de acordo com quão bem o projeto experimental serve de modelo para a perda auditiva neurosensorial em humanos. Os domínios avaliados vão ser cobaias animais, medida de resultado de avaliação auditiva, e eles já vão incluir na revisão sistemática publicações que utilizam testes audiológicos que são usados de forma rotineira em estudos experimentais de perda auditiva. Então, são vários, né? Potencial receptor microfone coclear, resposta auditiva do tronco cerebral, eletrococulografia, entre outros. Dentre outros domínios, modelagem da doença, induzida por ruído ou induzida por medicação, administração de intervenção, seja ela intravenosa, subcutânea ou não clinicamente relevante, como intraperitoneal. Isso ajudará a determinar se os estudos incluídos permitem a generalização para um estudo clínico em potencial de células-tronco para a perda auditiva neurosensorial. Essas são estratégias de busca, eles vão pegar apenas artigos em inglês, não vai ter restrição para a data de publicação, vai ser avaliado o risco de viés através dessa ferramenta CIRCO, os gráficos de funil, teste de regressão de Egger. Bom, essa revisão sistemática vai fornecer o resultado da eficácia da terapia com células tronco mesenquimais e modelos animais de perda auditiva neurosensorial, utilizando a avaliação funcional da audição como resultado primário. As descobertas dessa revisão são importantes, pois elas podem elucidar brechas de pesquisa que podem ser tratadas em futuros estudos pré-clínicos e, por sua vez, podem ser traduzidos em estudos clínicos, né, posteriormente, até porque a progressão da pesquisa com perda auditiva neurosensorial em cobaias humanas depende, né, desses experimentos mais profundos da eficácia da terapia com células tronco mesenquimais em modelos animais. E, além disso, será difícil determinar se será possível traduzir de forma clínica essas descobertas, uma vez que esse estudo incluirá apenas modelos animais pré-clínicos. É isso. É um artigo difícil de apresentar e você se saiu bem. Sim, conseguiu me ouvir agora? Estou conseguindo. É um artigo bem descritivo, então ele não tem tabela, não tem gráfico, então realmente a linguagem bastante técnica, deu um pouquinho de trabalho, mas saiu. Não, foi muito bem. Tem alguém que quer fazer algum comentário em relação à apresentação do Marcelo? Se não tiver ninguém, vamos seguir adiante com a apresentação dos artigos científicos. Agradecer a oportunidade, doutor Faiz, por participar da disciplina, e tenho aprendido toda semana um pouquinho com cada um de vocês. Gratidão mesmo, gente. Marcelo, você é bem-vindo. Fico feliz de ter vocês na nossa disciplina. Vocês são muito bem-vindos. Obrigado. Quem é nosso próximo aluno que vai fazer a apresentação de artigo? Najadia, pode ir. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Meu nome é Najadia. Boa noite, Najadia. Obrigada, professor. Vou apresentar um artigo científico
O artigo científico que eu vou apresentar é a sinaptopatia auditiva, neuropatia auditiva e implante coclear. Os autores estão vinculados à Universidade de Iowa, Departamento de Otorrino e Cabeça, Pescoço e Neurocirurgia, dos Estados Unidos. A revista é a Laryngoscope, e ela não tem indexação do Qualys na plataforma Sucupira. E o objetivo é fornecer uma visão geral dos locais de lesão causados por insultos genéticos que causam o transtorno do espectro da neuropatia auditiva, com o objetivo de melhorar os resultados do implante coclear. Vamos ver uma definição sobre neuropatia auditiva, que é um termo usado para descrever indivíduos com perda auditiva e células ciliadas externas funcionando normalmente. Já o transtorno do espectro da neuropatia auditiva é caracterizado pela transmissão disfuncional do som da cóclea para o cérebro devido à função sináptica defeituosa ou condução neural. Então, para a avaliação da saúde dos gânglios espirais, a base de diagnóstico para o transtorno auditivo são respostas auditivas do tronco encefálicos alteradas, emissões otoacústicas normais, e em alguns casos a eletrococleografia pode confirmar mais ainda o local preciso da lesão, mas não são no caso da eletrococleografia, não é um exame pré-operatório. Então, eles sugerem que... Najadi, você está me ouvindo? Sim. Você tem que compartilhar a sua apresentação. Professor, desculpa. Desculpa, professor. Desculpa, eu não... Vou sair aqui e vou compartilhar. Najadi, a laryngoscope é B1 no Qualys CAPS. D1? B de bola. B de bola 1. B de bola 1? Tá certo. É B1. Eu não achei essa... Deixa eu começar aqui, professor. Compartilhado agora? Está compartilhado agora. Vou começar de novo, professor. Desculpe aí. Deixa eu parar. Bom, então, o assunto de hoje é a sinaptopatia auditiva, neuropatia auditiva e implante coclear. Os autores estão filiados à Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, Departamento de Cabeça e Pescoço e Neurocirurgia desta universidade, e a revista, como o doutor Faiz aí está no Qualys, como o quê, professor? Ela é um B1. B1. Certo. B1. Então, o objetivo dos autores foi fornecer uma visão geral dos locais de lesão causados por insultos genéticos que causam o transtorno do espectro da neuropatia auditiva, com o objetivo de melhorar os resultados do implante coclear. Então, sobre a definição de neuropatia auditiva, é um termo usado para descrever indivíduos com perda auditiva e células ciliadas externas funcionando normalmente. Já o transtorno do espectro da neuropatia auditiva é caracterizado pela transmissão disfuncional do som da cóclea para o cérebro devido à função sináptica defeituosa ou condição neural. Então, a avaliação da saúde do gânglio espiral, a base de diagnóstico, elas são as normalmente conhecidas, são respostas auditivas do tronco encefálico alterada, emissões otoacústicas normais e a eletrococleografia que confirma o local da lesão, mas são exames, não são exames pré-operatórios. Já a terapia molecular, elas são exames genéticos relacionados a implantes cocleares no pré-operatório. Então, o que os autores sugerem? Que a filosofia molecular da audição e surdez, numa perspectiva relacionada a implantes cocleares, eles estudam isso porque a genética envolvida a surdez ela é extremamente ampla, heterogênea. Há mais de 110 genes de surdez conhecidos com mais de 7.000 variações que causam a surdez. Mas os genes relacionados ao transtorno neuropático auditivo são 13. Então, ele disponibiliza essa ilustração relativa ao sistema auditivo periférico, em que é bem definido a parte sensorial, a parte da sinapse pré e pós, e a parte neural. E essa relação do implante
coclear com relação à estrutura anatomofisiológica. E assim ele faz o estudo genético relacionado a cada parte desse sistema. Então, as lesões genéticas relacionadas à parte sensorial, o que ele fala? Que o gene JGB2, ele é um gene que pacientes com sítio genético identificável da lesão na parte sensorial do sistema auditivo periférico, espera que os resultados dos implantes cocleares sejam excelentes, visto que o implante coclear contorna a parte defeituosa do sistema auditivo. Então, a presença desse gene é favorável para o implante coclear, já que ele contorna ou sobrepõe, ele não utiliza essa parte, né? E as lesões genéticas na sinapse, da mesma forma, são favoráveis para os implantes cocleares, porque, por exemplo, o gene OTOF, eles são excelentes à presença dessa parte genética, porque normalmente no mesmo nível de indivíduos com mutações genéticas que afetam a parte sensorial. Ou seja, da mesma forma, essas alterações genéticas na sinapse não alteram o resultado do implante coclear desfavorável, são favoráveis ao implante coclear. Com relação às lesões genéticas que afetam o gânglio espinal, aí sim, essas alterações nesse gânglio, uma lesão genética que afeta especificamente o nervo auditivo, não seria contornado pelo implante coclear e poderia afetar os resultados. Assim como os defeitos na sináptica auditiva, como o polimorfismo de alguns genes, foram associados aos piores resultados de implante coclear. E alguns genes são favoráveis ao paciente a ter neuropatia auditiva. Então, o que eles concluem? Eles concluíram que a avaliação da saúde do gânglio espiral e do nervo auditivo tornou o foco principal na previsão dos resultados de implantes cocleares. E os novos guidelines recomendam realizar testes genéticos na avaliação da surdez, especialmente em crianças. Deve-se considerar, além dos aspectos clínicos, como tipo e duração da surdez, os fatores moleculares e fisiológicos, como saúde da cóclea, sinapse, gânglio espiral e nervo auditivo, assim como a discussão multidisciplinar com audiologistas e geneticistas. E também eles concluem que qualquer estudo elaborado para relatar os resultados de implante coclear para o paciente deve incluir uma história clínica detalhada do paciente, dados audiológicos, dados eletrofisiológicos, o tipo de dispositivo de implante coclear e medidas pós-implantes amplamente utilizadas, incluindo scores, reconhecimento de palavras no silêncio e no ruído, além de dados genéticos também que devem estar disponíveis para os pacientes. Então, o assunto do artigo é isso. Obrigada. Se tiver alguma pergunta, o artigo é uma revisão narrativa, não é uma revisão sistemática. Então, ele não tem critérios formatados, estruturados, mas eu achei o artigo muito interessante. Aliás, eu quero parabenizar as escolhas dos artigos, viu, professor? Sempre foram muito interessantes. Muito bom. Meus parabéns a Thaís Abrão. Professora Thaís Abrão, esse ano, quem se ofereceu para atualizar a escolha dos artigos científicos que eu tinha feito. Então, excelente, professor. Muito bom. Muito obrigada, Ana Jadir. Muito obrigada. meus parabéns, Thaís. Obrigada. Seguir adiante. Temos mais alguma apresentação de artigo científico? Tem, professor. Tem, doutor Faísca, eu. Então, vamos lá, Raíssa. Eu fiquei com a missão de finalizar as apresentações. Olha, você vai finalizar a disciplina. Última apresentação da disciplina. Mostra que você aprendeu. Conclui em 7 minutos. Só um momentinho, deixa eu colocar aqui. Já estão vendo minha tela? Já estamos, sim. Okay. Então, acredito que todos já me conhecem, né? Por finalizar a apresentação, eu fiquei com o artigo
a representação neural da transição consoante-vogal em indivíduos com perda auditiva coclear e o espectro da neuropatia auditiva. Esse estudo foi realizado no Instituto de Fala e Audição, né, na Índia, um estudo publicado na European Archives, o pares dela é B2. Então, o espectro da neuropatia auditiva, eu acredito que muitos aqui já falaram, né, que consiste no acometimento do nervo auditivo, né, que gera uma dissincronia na condução nervosa, provavelmente relacionada com a alteração de mielização dessas fibras. Então, esse acometimento pode ser nas células ciliadas internas, nas sinapses entre as células ciliadas internas e o oitavo par, né, que é o nervo vestibulo-coclear, ou somente no nervo, no oitavo par, ou em todas essas estruturas. Quanto à perda neurosensorial, é a perda que acomete a cóclea, né, a perda auditiva coclear, basicamente nessa estrutura. E para esse estudo, eles utilizaram o potencial evocado auditivo de longa latência, com estímulo de fala. Ele reflete a soma de atividade de múltiplos geradores, que é as vias, né, que tem diferentes pulsos maturacionais, essas vias. Então, estimula o córtex auditivo, que é responsável pela detecção e discriminação dos estímulos sonoros. Considera-se, de forma geral, que esses sejam gerados no córtex auditivo primário e nas áreas corticais associadas, fornecendo informação sobre a percepção da fala no sistema auditivo nervoso auditivo central. E por que a escolha, assim, dos sons verbais, a diferença dos sons verbais para os não verbais? A vantagem do uso do estímulo verbal se dá pela característica acústica. Ela é revelante para a detecção e percepção da fala e pela possibilidade de avaliar a integração de todo o sistema auditivo. Então, é um complexo negativo-positivo provocado pela mudança que ocorre de um estímulo acústico contínuo, quanto à amplitude e latência do potencial evocado auditivo de longa latência, são estímulos dependentes a qualquer mudança espectral ou variação espectral do som, que é o aumento da amplitude das ondas, é a definição da morfologia, e a diminuição da latência estão correlacionados à mielização e aumento da densidade. Avalia a eficiência e a sincronização sináptica. É um potencial exógeno, pois é produzido por eventos externos relacionados às características dos estímulos que o evocam, ou seja, quando forma a onda P1, N1 e P2. Então, o objetivo do artigo é investigar o uso do estímulo de fala como uma ferramenta objetiva para estudar a representação neural da transição consoante-vogal em indivíduos com espectro da neuropatia auditiva e perda auditiva coclear e audição normal. Participaram do estudo somente adultos de 18 a 40 anos, divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, o espectro da neuropatia auditiva, o segundo, perda auditiva coclear, e o terceiro, a audição normal. Esse foi os exames que a população adulta de audição normal fizeram. Eles consideraram a audição maior ou menor ou igual a 15 dB, imitossometria realizada com a sonda de 226 Hz, realizado as emissões altoacústica transiente, o PEAT, e o potencial de longa latência. O segundo grupo, o espectro da neuropatia auditiva, a única diferença dos exames que tem é a pesquisa do Decay, que é realizado no imitanciômetro para verificar se tem alteração retrococlear. O terceiro grupo é o de perda auditiva coclear. Então, eles tinham que ter o diagnóstico confirmado de perda auditiva neurosensorial, diferente do espectro da neuropatia auditiva, que era realizado com o Decay.
Então, como método, eles utilizaram o equipamento Biologic Navigator, que posicionado o eletrodo CZ, que é na fronte, invertendo os eletrodos terra e contra ipsilateral, com a gravação do estímulo SA. Então, a consoante, ela varia de 150 milissegundos aqui nesse espectrograma. Se vocês olhar na esquerda, a gente tem o som do S. E mais à direita, nessas ondas maiores, são a emissão do ar, que varia de 230 milissegundos. Foram estímulos de 3, esse SAR 3 vezes, nessa versão desse equipamento. Para análise foi utilizado o PRAAT, que verifica o espectrograma das formas de ondas acústicas. O estímulo é de 133 Hz. Para verificação da análise estática, o Shapiro-Wilk, que é a distribuição dos dados, a estática descritiva, a média padrão. E para comparação entre os grupos, esses dois testes. Os resultados. Eu coloquei aqui essas linhas para facilitar. Essa ilustração mais acima é de audição normal, o segundo é o espectro da neuropatia auditiva e o terceiro a perda auditiva neurosensorial. A gente percebe que a onda P2 no espectro da neuropatia auditiva, que é essa mais azulzinha, a morfologia das ondas são bem prejudicadas, não tem uma repetibilidade muito boa, né? Eu digo a repetibilidade quando a gente tem essas duas ondas, umas entrelaçando a outra. A amplitude bem diminuída, então teve essa relação. As médias de latência da onda P1 teve um prolongamento, né, de 243 na espectro da neuropatia auditiva, N1 294, na P2 359, na P1N1, que é a média da amplitude bem reduzida de 2,20, e N1P2 bem baixa também essa amplitude dessa onda. As latências entre os grupos, o espectro da neuropatia auditiva, esse que está no meio, bem alta, as latências, em comparação com os dois grupos de audição normal e a perda auditiva coclear, e a amplitude bem reduzida também. A conclusão é a alteração na representação neural do estímulo de fala em indivíduos com espectro da neuropatia auditiva em comparação com perda auditiva coclear e audição normal, mostrou, né, como conclusão, melhor codificação da transição consoante-vogal em indivíduos com perda auditiva coclear em comparação com o espectro da neuropatia auditiva, que é a DENA, e demonstrou o estímulo de fala como uma ferramenta potencial para investigar a representação neural da transição consoante-vogal na população do estudo. Então, eu considerei um estudo assim, muito bom para investigar esses casos. Muito bem. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação da aluna Raíssa? Se ninguém quiser fazer nenhum comentário, então acabamos as apresentações por hoje. E eu queria mais uma vez lembrar vocês todos, alunos, vocês têm o meu contato, eu fico muito feliz de contar com vocês em relação a um retorno, um feedback sobre a nossa disciplina, tá? Então, por favor, fiquem à vontade, eu conto com vocês, me mandem e-mail ou me mandem mensagem. Isso é importante para que no ano que vem nossa disciplina seja melhor ainda. Então,
Uma boa noite a todos. Desejo para vocês muito sucesso na carreira acadêmica de vocês. E se precisarem de qualquer coisa e eu puder ajudar, contem comigo, tá? Muito sucesso para vocês. Então, e agora vamos seguir adiante. Obrigada. Feliz final de ano, feliz ano novo, que o ano que vem seja melhor. Obrigada pela convivência. Amém. Amém. Obrigado, Najadir, Marcelo, Muito Flávio. obrigada. Flávia. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo, professor. Obrigado, pessoal. Prazer. Fernando. Foi um prazer ter vocês aqui conosco, viu? Obrigada.